Bom dia a todos e a todas que estão conosco nessa manhã de quinta-feira. Esse é o primeiro evento que a gente faz em parceria com o Coletivo Autista da USP, aqui representado pela Gia, e com a Andressa, representado pelo Coletivo Autista da Unesp. E as duas vão se apresentar em alguns momentos, né? Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, a todas e a todos que estão conosco nessa manhã, nesse primeiro encontro, nessa iniciativa discente das 3 universidades estaduais públicas paulistas, né, de 3 delas, a USP, a Unicamp e a Unesp. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor André Torres, meu colega no doutorado da Unicamp. Por favor, André. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu agradeço novamente o convite, o convite de um acordo, né, que fizemos aqui entre mim e o Guilherme. Como ele disse, nos conhecemos há algum tempo, não muito, né, mas o suficiente para conseguirmos costurar essa parceria, né? Eu sou André Torres, sou psicólogo, também graduado em filosofia, então eu estou sempre andando nesse limiar, né, nesse meio termo entre a psicologia e a filosofia. Então, por isso que eu acho interessante esse diálogo com a fenomenologia, que é a minha linha de trabalho na psicologia, abordagem, assim como da Érica, mas também uma visão de mundo, né? Um olhar sobre o mundo, né? Eu sou relativamente novo, assim, oficialmente, no mundo do TEA, né? Mas já tenho uma certa estrada no mundo da fenomenologia, né? Então, isso nos capacitou, né? Eu digo nos capacitou porque eu trabalho aqui com uma equipe de psicólogos, né, que eu montei aqui na Torres Psicologia, e foi com essa equipe de pessoas formadas por mim em fenomenologia que nós nos encorajamos, né, de aceitar o serviço do psicodiagnóstico de TEA em adultos. E por que nós aceitamos e já estamos em andamento com esse serviço e já estamos tendo um retorno bastante interessante, bastante positivo por parte das pessoas que nos procuraram, né? Eu sou um estudioso, né, já faz alguns anos, disso que o Guilherme falou na passagem de palavra para mim, né, no encerramento da Érica e na minha passagem, sobre a diferença, né? Então, já na minha dissertação de mestrado, eu estudei o quanto as pessoas, em geral, tá, se sentem diferentes, se sentem inadequadas e se preocupam absurdamente com isso, né? Porque há um entendimento, né, subliminar de que essa diferença precisa ser eliminada, de que a diferença não pode coexistir, né, de que as pessoas precisam atingir um certo padrão de igualdade, um certo padrão de ideal de ser humano. E isso coloca as pessoas num sofrimento terrível. E aí, gradualmente, no exercício clínico, eu fui percebendo a vivência de outras pessoas, né, como pessoas com deficiência, pessoas com preocupações, pessoas que trabalham em coisas diferentes, pessoas com características físicas, por exemplo, pessoas muito altas, muito baixas, né, pessoas gordas, pessoas magras, né, ou seja, qualquer tipo de diferença que mostrasse a essa pessoa que a sociedade não foi feita para ela. Nós temos padrões físicos, nós temos padrões psicológicos, com o qual a sociedade se preocupa,
né, em manter para oferecer para o maior número de pessoas. Provavelmente, estatisticamente, tem um motivo, né? Industrialmente, mercadologicamente, existem motivos para essas coisas, mas as pessoas continuam sendo pessoas, as subjetividades continuam existindo e as pessoas continuam se sentindo inadequadas em algumas situações, em alguns momentos, ou diante de outras pessoas. Então, entrar nesse mundo do diagnóstico foi para nós muito interessante, muito importante, né? Porque, vou citar um pouco a fala da Érica, né? A gente percebe o alívio, né? Que a libertação que é conhecer o diagnóstico de TEA, ainda que tardio, né? Porque acho que explica muita coisa do passado para as pessoas, pelo menos é o que nós temos verificado, né? Explica muita coisa, ajuda a entender muita coisa e ajuda a aliviar uma culpa, uma sensação de incompetência, de inabilidade, quando você se permite não se tornar mais aquele ideal de ser humano que ninguém é, e ninguém nunca vai ser, né? Mas como é difícil para nós aceitarmos, né, que nós não seremos esse ideal, esses heróis da humanidade, né? Então, quanto mais a gente se conhece, maior nossa possibilidade de estar em paz com a gente mesmo, né? E o sentimento de inadequação, que é a linha de trabalho que a gente segue aqui, ele preza muito por isso, né? Ele preza muito por essa aceitação, né, de quem somos, essa aceitação e essa descoberta e essa afirmação de quem somos, né? Porque também é afirmar uma identidade, né? Também é se perceber, também é autoconhecimento. E esse é um dos papéis fundamentais da psicologia, né? Então, o psicodiagnóstico, como bem disse o Guilherme, é o primeiro passo, né? Mas, parafraseando Sartre, né, o que é que eu faço agora, né? O que é que eu faço com o que fizeram de mim? No caso, não alguém, mas a natureza ou as condições culturais, enfim, o que é que foi feito de mim, mas a minha missão a partir de agora é o que eu vou fazer com isso? E ao estudar o sentimento de inadequação, eu percebi que muitas vezes o mais importante não é a presença dele ou não, mas é que reação eu tenho com ele. A primeira reação que as pessoas costumam ter é: puxa, eu me sinto diferente, inadequado perto das pessoas, eu devo ter algum problema que eu preciso corrigir para me igualar a essas pessoas. Então, eu chamei isso de aplanamento da subjetividade, quer dizer, eu tiro lascas de mim, né, das minhas características, para poder me igualar ao outro. Outra reação é assim: eu me sinto inadequado, me sinto diferente, porque está todo mundo errado. Esse mundo não tem mais jeito. Eu tenho é que as pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, vão ter que me engolir, né? Quer dizer, uma atitude de agressividade, uma atitude de confrontação, que não acho que seja. Nós não podemos descartá-la em alguns momentos, acho que ela é muito importante em alguns momentos. Inclusive, eu destaco aqui a provocação que nós temos que fazer com esse paradigma da diferença para as pessoas e também para as instituições, como está sendo falado aqui, né, desde o começo, as universidades, os governos, as secretarias, os serviços públicos, os serviços particulares, né? As pessoas e as instituições precisam ser provocadas e os coletivos são muito importantes nessa atitude, né? E aí nós temos uma terceira possibilidade de reação, né, ao sentimento de inadequação, que eu percebi na pesquisa, que é assim, eu chamei de senso de inadequação, né? Quer dizer, eu uso essa informação para pensar, para aceitar, para brincar, às vezes, com a diferença, claro, não de um modo pejorativo, ofensivo, violento, mas de um modo a lidar com ela, de um modo criativo,
né, de um modo a, se esse jeito não me é possível, que outro jeito eu poderia fazer? Né? Então, é um desafio que a vida nos traz. Uma pergunta, eu ia deixar para o final, mas não dá, né? O pensamento vai colocando, vai trazendo as coisas. Eu já me sinto inadequado, porque eu preparei um texto bonitinho, era só ler, e eu já não estou nem olhando para ele mais. Né? Então, olha como a gente tem isso no dia a dia. Né? Então, uma pergunta que eu trago, e tenho colocado sempre que se fala em psicopatologia, é a seguinte: o que é que seria, né, o que é que sobra da psicopatologia se a gente retirar o paradigma de violência? Se a gente viver numa sociedade de aceitação, se a gente não olhar para as pessoas querendo diminuí-las por causa de uma característica própria, o que é que sobra? Sobra apenas características. Né? Muito desse sofrimento é pelo julgamento do outro. Eu não estou negando, tá, que haja características que tragam sofrimento, dificuldades no relacionamento, na linguagem, na conexão com as pessoas. É claro, vocês sabem dizer isso muito melhor do que eu, né? Mas se essas características reconhecidamente forem aceitas, o sofrimento cai lá para baixo. As dificuldades caem lá para baixo, por quê? Porque o outro é visto como apoio, não como desafio, né? Como ponte, não como montanha. Então, nós precisamos sim olhar para o sujeito, para os seus sofrimentos. Eu sou psicólogo, eu não tenho como não fazer isso, né? Mas nós precisamos entender que muito do que acontece com o sujeito tem um impacto social, histórico, político, que não pode ser descartado, né? Nós precisamos entender que uma doença psicológica, entre aspas, tá, muitas aspas, é uma psicopatologia, ela não pode ser vista como uma coisa em si, uma coisa que está dentro da pessoa. Né? Não é só isso, né? É uma construção pessoal, social. Existem características genéticas no TEA, em outras patologias, sem dúvida, né? Mas é com essas características que as pessoas vão ao mundo. E aqui vem um conceito importante da fenomenologia, que se chama intencionalidade da consciência. Vocês já perceberam que fenomenologia é só palavrão, né, gente? Só quem fala fenomenologuês já tem um curso de fonoaudiologia junto, né? Então, a intencionalidade da consciência, já enrosquei, é um conceito que diz assim: nós entendemos, né, enquanto fenomenólogos, que estruturalmente a consciência não é uma coisa, não é um lugar, não é um conjunto de células dentro do cérebro. Ela é uma ação. Então, a consciência é sempre um acontecimento, um fazer constante. Então, estando consciente, eu tenho sempre consciência de alguma coisa. E essas coisas são sempre para a minha consciência. Né? Então, quando eu saio desse lugar, eu consigo fugir dos determinismos, né? De um determinismo biológico. Essa pessoa é assim e pronto. Espera aí, eu preciso ir além. Eu preciso entender qual é a vivência dessa pessoa, seja em qual for o seu diagnóstico. Né? Dentro do TEA, eu preciso entender como cada pessoa vive o espectro, né? Com maior ou menor profundidade, né, de engajamento, que aí, no caso, é traduzido pelo manual diagnóstico como nível de suporte. Mas, subjetivamente, pessoalmente, vivencialmente, que é um termo também da fenomenologia, como esta pessoa está indo ao mundo? Como é que são caracterizadas as experiências dela, né? As percepções dela, né? Segundo Merleau-Ponty, né, que é o autor que eu mais sigo, um filósofo francês, Maurice Merleau-Ponty, que é um fenomenólogo que fala muito do corpo. E eu acho extremamente interessantes as colocações dele. E ele fala que o que nos conecta ao mundo é a percepção.
Então, é como eu percebo as coisas, e não a coisa como ela é. Se todos nós olharmos para uma mesma coisa, cada um vai ter uma percepção diferente de uma fonte comum, né? Mas cada um vai ter o seu jeito. E a pessoa que está no espectro vai ter o seu jeito, tanto de perceber como de expressar, né? Pode não ser uma expressão ou uma percepção iguais à das pessoas que não estão no espectro, claro, né? Mas ela também é uma vivência a ser considerada como qualquer outra, né? A pessoa do espectro, ela tem a conexão com o mundo. Nós temos o desafio de entender qual é, como ela se sente, né? Então, esse ir ao mundo é assim, com todo o meu aparato cerebral, neurológico, físico, corporal, com as características que tenho, étnicas, etc., é o meu ponto de partida para começar a exercer a consciência, para ir ao mundo, né? Para chegar às outras pessoas. Então, essa é um dos conceitos fundamentais da fenomenologia que eu acho importantíssimo, porque ele muda tudo. Ele evita que a gente rotule, ele evita que a gente diga, você é um autista, né? Com a fenomenologia, nós vamos sempre pensar, esta pessoa, em sua vivência, demonstra certas características que eu observo, enquanto fenomenólogo eu observo, né? E aí eu posso ir até um manual diagnóstico e olhar se essas características dessa pessoa têm alguma semelhança com aquilo que está sendo dito no manual diagnóstico. Jamais eu vou usar esse manual como um dicionário, como uma enciclopédia de pessoas, né? Nós temos que tomar esse cuidado com a patologização excessiva. Que se a gente cai num diagnóstico tradicional, né, muito conservador, nós vamos ter esse perigo. O perigo da rotulação, o perigo da coisificação da doença, né? A gente tem contato com documentos, manuais, etc., e às vezes eu percebo que alguns relatórios parecem um manual de instruções de um equipamento, assim, né? E eu fico impressionado com isso, o quanto alguns documentos de uma ciência que precisa ser humanizadora, como a psicologia, acabam justamente criando uma lógica de violência, né? De olhar para a pessoa e não olhar a pessoa, olhar a doença, entre aspas, de novo, né? E transformar aquilo num objeto. Essa é exatamente a estrutura de violência, né? Quando eu olho uma pessoa como se ela fosse um objeto, uma coisa. Quando eu faço isso, eu estou tirando dessa pessoa toda a sua liberdade, todas as suas características subjetivas, sua peculiaridade, sua criatividade, sua capacidade de enfrentamento, né? Ah, não, ele é autista. Olha que exclusão horrível, né? A pessoa dentro do espectro também precisa ser desafiada, mas dentro das suas características. Por isso a importância do diagnóstico, né? A gente tem que saber quais são esses limites, quais são essas características. Por isso o limiar do psicodiagnóstico é muito difícil. Eu não posso cair nesse diagnóstico tradicional, por isso, muito bem colocado pela Érica, o psicodiagnóstico interventivo, que foi criado pela fenomenologia, né? Aqui, inclusive no Brasil, com as professoras Marília Ancona Lopes e Silvia Ancona Lopes, que é justamente um psicodiagnóstico que, enquanto diagnostica, já está fazendo uma compreensão, uma devolutiva, um acolhimento da pessoa. Já é terapêutico, né? Por isso que ele coloca duas palavras contrárias, né? Psicodiagnóstico, que eu vou avaliar, mas interventivo, né? Eu vou intervindo enquanto eu avalio. Por que isso é possível? Justamente, de novo, pelo conceito da fenomenologia de consciência intencional, né? Porque se eu tenho sempre uma ação para o mundo, eu tenho sempre uma ação para o outro.
quando eu tomo consciência de todo mundo que está aqui, eu tomo consciência, eu estou já intervindo na estrutura da minha consciência. A minha presença já é uma intervenção. A presença de outra pessoa já mudou minha vida, ainda que sutilmente, né? Eu não posso ignorar que as pessoas estão ali, assim como as pessoas não me ignoram, né? Ainda que elas tentem me ignorar, esse ignorar, ele é visível, ele é perceptível, né? Então não existe neutralidade científica. Não existe você fazer um diagnóstico, né? Não, isso estou falando de um ponto de vista ideal humanizatório, tá? Assim, daquilo que a gente busca enquanto missão numa psicologia humanizada, né? Eu não posso simplesmente observar uma pessoa para ficar caçando sintomas e depois dar um manual de uso, né? Que é um trabalho extremamente técnico, como destacou a Érica, um trabalho frio. Então, eu preciso dessa humanização, tanto da pessoa que está sendo avaliada ou diagnosticada, como do terapeuta. Porque essa consciência de que eu não sou neutro me coloca ali como humano também. Me coloca ali como pessoa também. Me permite expressar meus sentimentos, meus pensamentos, me permite dar exemplos, né? Então, é claro que eu não posso roubar a terapia do cliente para mim, né? Mas participar como pessoa humana, sem essa verticalidade do profissional, né? E como é importante a percepção do profissional, que é algo construído, que é algo que a gente vai limando, né, com o tempo, que a gente vai tornando cada vez mais eficaz, né? Como eu disse, eu não tenho, eu sou relativamente novo no trabalho com o TEA, mas a observação clínica é uma coisa que sempre fez parte, né? Quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, né, o quarto ano da psicologia, tinha um trabalho voluntário na clínica escola, que era para fazer a triagem, né, dos casos que seriam atendidos pela clínica. E o primeiro caso que eu peguei, né, era uma criança, eu não me lembro se ela tinha 3 ou 5 anos, mais ou menos, né? E eu fui fazer uma sessão lúdica, né, para entender qual era a demanda dessa criança, ouvir a mãe, etc. E ao fazer uma sessão lúdica, alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, alguma coisa me dizia que tinha algo diferente nessa criança, no jeito dela agir, no jeito dela olhar, e eu percebia muito no olhar dela. E naquela época, gente, não querendo me entregar, mas há mais de 20 anos, né, nós não tínhamos quase informações de TEA, de autismo, de nada. Assim. Era muito raro, né, ter alguma informação. Eram informações estereotipadas, coisas que evoluíram muito, felizmente, até hoje, né? E algo me despertou sobre esse olhar. Eu, conforme a orientação da clínica, levei ao meu supervisor na época, né? E discutindo, chegamos a essa conclusão. Existia a possibilidade, né, na época não havia o termo transtorno do espectro autista, né, mas havia a possibilidade dela ser autista, como vocabulário da época. E eu, então, me encorajei para dar essa devolutiva para a mãe, para que essa mãe levasse a uma avaliação mais específica. Imagina uma criança de 3 a 5 anos. Eu fiz isso, suando frio, né? E a mãe, eu percebi que ela saiu um pouco atordoada, um pouco preocupada, e voltou na semana seguinte, né, para darmos continuidade ao trabalho. E ela me disse assim: eu saí daqui a semana passada rezando para você ser o pior estudante da faculdade, mas agora eu quero te agradecer, porque assim que eu saí, eu procurei um médico especialista, inclusive ele era já engajado em uma instituição que cuidava de autismo, e ele fez uma observação, disse que vai avaliar, mas que
há sim características e que ele me mandou te dar os parabéns, porque quanto mais cedo a gente descobrir, melhor, né? Como disse a Érica, né, o diagnóstico precoce é extremamente importante, né? Então, gente, eu espero estar entrando aqui com vocês, né, contribuindo com essas reflexões, com essa experiência e com o trabalho aqui da minha equipe, da Torres Psicologia, para que a gente possa ajudar as pessoas no espectro a se desenvolverem da melhor forma possível e o quanto quiserem, porque ninguém é obrigado também a ficar se desenvolvendo, né, gente? Vocês são livres, nós somos livres, e que os documentos não se pareçam manuais, que sejam humanizados os documentos, os processos e as relações humanas, para que a gente construa uma sociedade da diferença, da diversidade, do acolhimento e dos direitos humanos. Obrigado. André, maravilhosa a sua fala, humanista, pertinente, não só levada de conhecimento técnico, mas de sabedoria. Estava te ouvindo aqui e pensando como faz sentido tudo que você falou. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas e conhecer mais profundamente o trabalho da professora Teresa Mantuan, né, que é professora aqui da casa, da Unicamp, e realmente essa perspectiva que você traz sobre a diferença, sobre como lidar com esses aspectos, né, são assim fundamentais, né, para o desenvolvimento humano e para o aí, né, para o desenvolvimento humano de qualquer ser humano, né? Não é uma questão condicionada à questão do autismo, mas é realmente uma questão intrínseca, necessária às pessoas. Antes de finalizar e a gente debater um pouquinho mais aqui, queria trazer alguns dados que eu falei de cabeça em alguns momentos e vi que eu me equivoquei, mas não muito, tá? A gente tem aqui, se a Érica quiser manter a câmera aberta, por favor, Érica. A gente tem aqui alguns dados, né? Que no Brasil eu não tenho esses dados, eu não encontrei, então se alguém tiver, por favor, forneça, né? Mas no Reino Unido, 75% dos autistas vivem com os pais, em comparação com 16% das pessoas com deficiência em geral. Apenas 22% dos autistas têm qualquer tipo de emprego adulto. Adultos autistas sem deficiência intelectual, né? Então a gente está pensando de uma forma simplista, autistas de nível 1, né, de nível de suporte leve, tem 9 vezes mais probabilidade de morrer do suicídio do que não autistas. Crianças autistas têm 28 vezes mais probabilidade de pensar ou tentar o suicídio do que crianças não autistas. Alguns outros dados aqui, né? 1 em cada 5 mulheres com anorexia são autistas. 1 em cada 5 pessoas com anorexia terão alguns problemas de comorbidade mais séria. Quase 8 em 10 autistas adultos têm uma condição de saúde mental. Então, esses dados são importantes até para uma reflexão de que, na minha geração, né, quando eu era criança, lá 30, 40 anos atrás, né, era muito presente essa ideia de que ser autista era sinônimo de ter uma deficiência intelectual severa, né? Então, eu mesmo cresci com esse estereótipo de que autista era igual ter deficiência intelectual severa, né? Hoje, a gente não tem, e posso colocar os links depois, Catarina,
a gente tem essa perspectiva do autismo, né, como um espectro, como o André bem falou, né, que no passado a gente pensava o autista como uma figura lá que preenchia alguns requisitos mais graves, mais severos, né? E hoje a gente tem essa clareza de pensar no autismo. A gente já fala o autista, mas pensando no espectro autista, né? Nessa variedade, nessa gama imensa que existe aí de possibilidades, né? Ainda falando sobre os adultos, né? E todos aqui sobre, de uma forma, no autista de nível 1, né? Mais de 3 em cada 10 autistas adultos sofrem bullying no trabalho, né? Os transtornos de ansiedade afetam 42% das crianças autistas, em comparação com apenas 3% das crianças sem autismo. Então, com isso, eu quero dizer o quê? Que a situação não é favorável, de um modo geral, em razão de como a sociedade percebe essas condições, né? A gente ter alguma dessas condições, estar no espectro autista, vou passar depois, Luciane, eu vou colocar o link. A gente estar no espectro autista, né, não quer dizer que a gente tenha que estar nessas estatísticas de uma forma negativa, mas é um alerta para a gente compreender, buscar entender, né, a sociedade, as circunstâncias, os espaços de uma forma diferenciada, né? Por essa própria questão de não ser uma deficiência visível, e muitas vezes não é compreensível a um olhar mais despreparado, né? A gente tende a banalizar a condição do autista, né? Ivonete, perfeito. Eu sempre ouvi a questão de que eu era o esquisito, o estranho, e eu acho que isso também diz muito, né? É um indicativo importante as pessoas não conseguirem identificar qual a sua diferença, né? E colocar no quadradinho das diferenças do alto, do baixo, do gordo, do magro. É uma diferença que as pessoas, de modo geral, não identificam, né? Com clareza. É necessário realmente um olhar mais apurado. A gente tem aí inúmeros profissionais, psiquiatras, neurologistas, que não têm esse discernimento, né? Eu já ouvi e ouço, assim, diariamente, pessoas que falaram que foram buscar nos seus médicos uma referência, auxílio, porque é um pedido de ajuda, né? Sempre que você leva uma questão assim para um médico, que é um pedido de auxílio, e daí o médico simplesmente descarta um diagnóstico por falar assim, mas você fala, mas você se preocupa com as outras pessoas, você não pode ser autista, né? Mostra um grau de despreparo, e isso eu estou falando, assim, a gente ouve esse tipo de narrativa, assim, diariamente e na atualidade, 2022, né? Então, a gente tem um grau de despreparo de muitos profissionais da saúde, assim, fenomenal, como se não houvesse nenhuma questão além disso a ser trabalhada, e não existe uma necessidade de uma reflexão e de um cuidado maior nesses sujeitos, né? Outra coisa que a gente ouve muito mas você viveu até agora sem saber, né, se você é autista ou não, por que você quer isso agora, né? Você viveu até nos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos sem um diagnóstico, por que você precisa disso agora? Eu não imagino nenhum outro profissional, eu não imagino um cardiologista perguntando para o paciente por que você precisa saber que você tem um problema de coração. Eu não imagino um endócrino perguntando para o seu paciente, eu não sei por que você quer saber se você tem um problema de diabetes, né? E os médicos perguntam por que você quer saber.
Falei, eu quero saber para me compreender melhor, eu preciso saber para buscar um tratamento melhor, eu preciso saber, né? E quando me fizeram essa pergunta, eu não sabia essas respostas todas. Eu só soube ao longo do processo qual a diferença que o diagnóstico faria na minha vida, né? Que compreender isso faria na minha vida, né? E isso tem a ver com o que a gente busca, que é a compreensão sobre quem nós somos, né? É uma busca que está aí nos primórdios, né, da gente se compreender quem eu sou, por que eu sou assim, né? E não como uma forma de se justificar ou se eximir de qualquer responsabilidade, porque também não é porque somos autistas, né, que a gente não tem responsabilidade emocional em relação às outras pessoas. A gente tem, sim, né? Mas a gente saber conhecer algumas limitações, conhecer essa condição permite que a gente lide com isso de uma forma melhor, né, de uma forma que a gente possa se desenvolver mais adequada, que a gente possa exercer essa responsabilidade de uma forma mais efetiva, né? Então, eu tenho para mim que a fala maravilhosa de vocês dois, né? Quando vocês não colocam o diagnóstico do autista, especialmente do autismo adulto, né? Como se fosse lá um formulário que a gente preenche com X ou com bolinha, né? Isso não é X, bolinha e acabou. Então, se fosse só isso, era muito fácil qualquer, né, formulário da internet resolveria essa questão, não precisaria de um processo diagnóstico apurado, né? E muitas vezes a gente os profissionais agem como não, você tem que preencher lá uma série de requisitos e pronto, acabou, né? Então é uma mentalidade muito simplista perto da complexidade do transtorno do espectro autista, né? Por uma condição que tem tantas implicações na vida adulta, como eu narrei a questão no mundo do trabalho, inserção no mundo do trabalho, na universidade, na constituição das nossas famílias, né? Porque vocês podem, assim como todas as outras pessoas, terem o desejo de constituir família ou podem ter o desejo de não constituir família, vocês podem ter o desejo de ter determinado grupo, como podem não ter esse desejo, né? E daí vai da subjetividade de cada um, mas compreender algumas contradições inerentes a essa condição é fundamental para a gente poder viver com menos sofrimento, né? Viver com mais qualidade de vida. Isso é complicado numa sociedade em que pensa como normal você ter uma crise de ansiedade, né? Todo mundo tem hoje crise de ansiedade, então é normal você entrar em depressão quando você está fazendo o seu TCC, né, na faculdade, é normal você ter crises depressivas. Não, não é, né? A gente tem que trazer e pensar que a gente está vivendo numa sociedade que normaliza, né, a patologia. É normal você ficar doente em razão de viver, simplesmente estar inserido na sociedade. Não, não é normal uma sociedade que te deixa doente, né? Uma sociedade que te provoca situações graves de ansiedade, de depressão e tudo mais. Não é normal, né? E o que acontece quando a gente está pensando no público autista? Essas questões que muitas vezes causam ansiedade, depressão, para qualquer pessoa, se aprofunda, tem um efeito muito maior no autista, né? Então, eu penso que muita gente fala assim, não, o autista não tem sensibilidade, não tem empatia, o que, na verdade, é uma confusão. Na verdade, o que a gente tem, eu percebo, muitas vezes, é dificuldade de comunicar, né, o que a gente sente, de socializar, compartilhar, socializar, né, esses sentimentos. Então, as pessoas pressupõem que a gente não esteja sentindo, mas a gente sente tudo.
A gente ama, a gente odeia, a gente se apaixona, a gente se desapaixona, a gente se entristece, né? A gente tem tesão, a gente tem necessidade de ser desejado, a gente tem todos esses sentimentos contraditórios e tem, ao mesmo tempo, muitas vezes, uma grande dificuldade de identificar esses próprios sentimentos, exteriorizar esses sentimentos como outras pessoas típicas têm mais facilidade e, por isso, existe uma má compreensão de que a gente também sente, mas a gente sente tudo, né? E a gente, muitas vezes, é, é, a gente busca medir um ser humano, né, como se existisse um protótipo e todos os outros tivessem que ter um modelo, e o que não faz parte desse modelo a gente tende a descartar como se fosse um problema, se fosse um complicador, né? E, na verdade, nem toda diferença é uma deficiência, né? Nem toda diferença é um problema, e a gente tem que ter em mente que todos nós somos diferentes, né? E que a sociedade tem que, sim, rever alguns conceitos. E esse encontro socializado nas redes sociais, transmitido, né, num espaço público importante, como é um canal é, do YouTube que potencializa toda essa comunicação oficial, né, aqui do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é sim uma possibilidade, uma tentativa de transformação, né? É para a gente sair daqui e pensar se a gente realmente deve, não no sentido de uma revolta gratuita que nos consome, né, mas no sentido de provocar uma reflexão de que mundo é esse, né, e como a gente pode trabalhar e dialogar e juntos transformá-lo, né? Era já é até uma não uma condição, mas um pensamento freiriano, né? De que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Então, tanto seja pelo processo diagnóstico, o processo terapêutico, né? A gente tenta mudar as pessoas, né? Conscientizar as pessoas, educar as pessoas e para que as pessoas transformem esse mundo não sadio para a própria sociedade, para as próprias pessoas, né? André, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas envolvidas aqui. E eu estava pensando aqui, né, assim como o Guilherme falou do diagnóstico ser um começo, né, acho que um evento como esse também é um começo, né? Eu e a Érica e nossos colegas vamos estar do nosso lado aqui trabalhando para mudar esse sistema, trabalhando por essa humanização. Vocês, dos coletivos, estarão aí na pressão política, no acolhimento, né, também trabalhando para mudar essa sociedade, para esses marcos civilizatórios que a gente precisa alcançar. Todos os participantes aqui, todo mundo, a gente tem um alcance pequeno como pessoas, né? Às vezes parece que a gente não consegue fazer nada, mas cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que está ao seu alcance, aos poucos nós vamos sim crescendo, né? A gente tem com nossos papéis, né, um alcance pequeno, mas que tem um impacto político, ético, científico, filosófico, e assim vamos, passando o bastão todos os dias, né, para as outras pessoas, sendo acolhidos também, recebendo, aprendendo e seguindo. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado mais uma vez. Érica, André, vocês foram fenomenais, né, na fala de vocês, nesse espaço de vocês, trouxeram muito esclarecimento, né? Eu me despeço de vocês nessa fase e agradeço o carinho que vocês tiveram por nós e a participação de todos vocês. Até mais tarde e obrigado. Tchau, tchau.